Queridos irmãos, de volta, dando continuidade ao vídeo sobre a vida de Maomé, uma segunda parte desse vídeo. Então, eu dizia, né, no primeiro vídeo, a respeito da origem de Maomé, não é, da sua contexto histórico, cultural na qual ele vive, o primórdio, né, da sua revelação, como se deu, né? Ele era um homem que já meditava, que buscava inspiração divina. E é nesse contexto em que ele é tomado por esta força e começa a falar. É importante dizer, né, que Maomé proferia, né, esses versos que depois vão ser compilados, muito tempo depois da morte de Maomé, né, que existe a primeira compilação do Corão, né, que significa recitação, em 650, 652, não é? O Corão é compilado e Maomé morre em 632. E nós temos que a ordem, né, da compilação que o Corão é estabelecida é diferente da ordem sequencial. Os reordenadores, os compiladores do Corão fizeram uma ordem diferente, né, com as suras menores antes das maiores e fizeram então a reordenação daquele conteúdo. E elas surgiam assim, existia uma inspiração e Maomé falava, as pessoas copiavam. Corão é um livro muito diferente, por exemplo, do Novo Testamento, não é? E de outros livros doutrinais, né, que tentam estabelecer uma teologia, expor um ensinamento, falar sobre uma vida. Não se trata disso. O Corão são versos inspirados que surgem muito relacionados a momentos específicos, falando sobre as dificuldades do homem em se conectar a Deus e do chamado de Deus para esta conversão. Ele tem uma estrutura muito poética e o peso da língua árabe para a melhor assimilação do Corão é proeminente. De modo que existem sim traduções do Corão, mas um verdadeiro Corão é aquele que é escrito em árabe. Por quê? Porque existe o peso do som, existe um peso daquela sonoridade, daqueles vocábulos. O impacto do Corão em um árabe, em alguém que tem um domínio pleno daquela língua, é diferente da simples tradução. Então, isso é preciso se colocar, não é? Houve um impacto sensorial quando Maomé proferia, não é, os versos do Corão, que tocava o interior, o profundo daqueles indivíduos. Não é? Muito bem. Então, acontecia assim, né, de um modo muito pouco formalizado. Não era Maomé sentava num lugar e descrevia, não. Ele, em dado momento, acontecia e as pessoas anotavam. Não é? E o Corão depois ele é reorganizado de uma outra maneira. Então nós temos aqui, eu dizia, né, Maomé vai para Medina porque as coisas estão ficando difíceis em Meca. Ele reúne essas pessoas que são escravos, pobres, mulheres, que encontram na sua mensagem proteção e seguem para ele, para Medina, e lá é estabelecida uma comunidade, a Umá islâmica, que passa então a ser uma tribo entre os árabes, com o desejo notório e evidente de propagar aquela mensagem para os árabes, mas procurando se proteger. Então, o primeiro elemento que caracteriza a conformação da comunidade islâmica é uma tentativa de sobreviver às ameaças a Maomé e aos seus companheiros em virtude de sua mensagem monoteísta, sim, mas de reforma social. Esse é um aspecto muito importante. Reforma social que incluía proteção dos pobres, proteção das crianças, proteção das mulheres e liberdade de crença. Esses são os elementos contidos na mensagem original de Maomé, que provoca a perseguição dos mecanos e, sobretudo, do seu clã dos Quraishitas, poderoso clã dos Quraishitas, que busca organizar os árabes e convencer os beduínos, as tribos, de que Maomé é um blasfemador. Por quê? O elemento. Porque Maomé deseja retirar a perspectiva
politeísta, das filhas de Alá, da concepção que envolvia o culto ao templo da Pedra Negra em Meca. O templo da Pedra Negra em Meca, que era coberto de imagens, 360 imagens de ídolos que eram os deuses tribais. Não é? Também estava lá um ícone da Virgem Maria com o Senhor Jesus. Não é? Então existia isso. Veja você, Maomé era acusado de blasfêmia. Blasfêmia contra a cultura dos árabes. E esse discurso ele foi assomado também com o acordo de certas tribos judaicas com os coraixitas, com os mecanos, que caracterizavam Maomé como um falso profeta. Então, nesse sentido, o que acontece? Há um dado momento, né, que Maomé, então, há um cerco, né, as forças árabes reunidas tentam atacar Medina e há uma luta por defesa, por proteção daquele território. Um cerco, a Guerra das Trincheiras, que dura bastante tempo, dura entre 624 até 627, 28. Com muitas batalhas, né? Eu falei da Batalha de Badr, que os muçulmanos venceram estando em condição inferiorizada. Falei da Batalha de Urud, qual eles quase perderam e quase Maomé foi morto. O que acontece? No ano de 627, acontecia o seguinte. Os indivíduos que estavam em Medina, que eram de Meca, sentiam muita saudade de Meca. E sentiam muita saudade do templo da Kaaba. E eles viviam tristes, porque queriam voltar à sua cidade. Queriam voltar àquele templo. Queriam os tempos de paz, serem muçulmanos e serem mecanos. E tinham muita saudade do Hajj, da peregrinação a Meca. Não é? Porque sobre uma cultura suméria, sobre uma cultura anterior, existia a divisão do ano, né, em 360 dias e 5 dias, né, 5 dias dedicados ao não tempo. E esses dias eram também conciliados com a peregrinação do Hajj, a qual os peregrinos árabes raspavam a cabeça, vestiam roupas brancas, viajavam, davam voltas em torno da Pedra Negra, tacavam pedras num pilar, elementos que hoje você vê, matavam, sacrificavam camelos para comer depois. Todos os elementos que você vê na peregrinação muçulmana a Meca hoje são elementos pré-islâmicos. Então o que acontece? Há o cerco a Medina, há as tentativas de agressão a Medina, e nisso o Islã vai crescendo como comunidade de Medina. E vai crescendo com muçulmanos, e com pagãos, e com judeus, e com cristãos naquela comunidade. A Constituição de Medina estabelece liberdade religiosa e uma identidade comum daquela comunidade com respeito às diferenciações entre muçulmanos, judeus e cristãos. Porque para Maomé, muito em virtude também de ele não conhecer o profundo da teologia dos cristianismos e do judaísmo, para ele era uma questão de monoteísmo. Eram primos, que pensavam alguma coisa diferente aqui e ali, mas que eram, na verdade, defensores de uma única mensagem, a mensagem da unidade em Deus. E todos os nomes que ele ouvia eram profetas. Então, quando você vê na ênfase do Islã a respeito da proibição a existir um filho de Deus, hoje em dia o contexto disso é um antagonismo com o cristianismo, mas naqueles tempos era um antagonismo com as crenças pagãs dos mecanos, a respeito das filhas de Alá, a poderosa, a soberana, a deusa do destino. Esse era o ponto, essa era a questão. Porque o Corão mesmo deixa isso claro, que as diferenças entre judeus, muçulmanos e cristãos serão resolvidas por Deus. Cada um deve seguir o seu livro, a sua tradição, a sua cultura, e deve viver em paz. Ainda que existam diferenças de compreensão, mas essas diferenças não devem diluir o aspecto fundamental que era a sua crença num Deus único. Então, essa percepção é importante. Então, o que acontece? Após resistir entre 624 até 628, Maomé fortalece a sua posição, consegue alianças, e essas alianças são estabelecidas com tribos através desses casamentos.
que Maomé tem com mulheres, né, dessas tribos, que são acordos de vinculação, e um grande exército muçulmano é formado. E o que acontece? Existe então o desejo daquelas pessoas de irem à peregrinação a Meca. Então Maomé reúne um exército, raspa a cabeça, veste uma roupa simples, todos eles fazem isso e vai com um exército grande como peregrinos para Meca. E ao chegarem lá são abordados pelos guardiões de Meca que querem proibir aquela peregrinação. E Maomé então diz: viemos aqui apenas como peregrinos, não viemos aqui para guerrear. Vamos lá, vamos fazer as nossas voltas, vamos fazer a nossa meditação, nossas orações e voltar. E para isso estamos pedindo um acordo de paz. O que acontece? Os mecanos são muito resistentes a essa ideia, porque tem medo que Maomé não cumpra a sua palavra e crie ali um cavalo de Troia. Antes então de ter um acordo, Maomé reúne os seus seguidores e pede que todos eles criem um pacto, um juramento de fidelidade a ele. E pedem para que eles obedeçam a ele, o profeta, mesmo que eles não compreendessem. E todos então aceitam e fazem um juramento a Maomé, acreditando que virá dali depois um grande pedido de sacrifício de sangue. Só que é ao contrário disso que acontece. E aqui nós temos, né, o grande elemento que caracteriza o termo Islã, religião da paz, que é o Tratado de Hudaybiyah, que é considerado por muitos a humilhação de Hudaybiyah. Acontece o seguinte: Maomé então se reúne com o representante dos mecanos, pessoas inclusive do seu clã, dos Quraishitas, e tenta estabelecer com ele uma trégua de 10 anos, garantindo que as visitas serão rituais, são visitas de peregrinos. E ele começa a fazer um acordo como um profeta do Islã, falando com os representantes de Meca. Só que o representante de Meca não aceita falar com Maomé nesses termos. Com ele como um profeta de Deus, ele como um profeta de Alá, um misericordioso e compassivo. Não. Quer que ele se apresente apenas como Maomé e vá lá. E faz uma série de retaliações às considerações que Maomé quer fazer naquela carta. E Maomé aceita todas. Diante do seu escrivão, que vê aquilo atônito, percebendo aquilo como uma humilhação. Quando ele escreve a carta do tratado, ele já havia escrevido profeta, e o homem diz: não aceito o profeta, e Maomé diz: ok, corrija. E aquele escrivão diz: mas eu já escrevi. E Maomé diz: então escreve de novo. E no final das contas faz um acordo que obriga Maomé e os seus soldados a voltarem para Medina, adiarem por 1 ano aquela visita. E Maomé aceita aquilo e avisa para os seus seguidores, que ficam absolutamente chocados. E eles dizem: nós temos soldados, nós vencemos a batalha de Badr quando eram menores. Nós podemos agora invadir e vencer e tomar Meca. E Maomé diz a eles justamente isso, que o espírito do Islã, o espírito da religião de Deus, determinava que um acordo para se evitar uma guerra, um acordo com seus adversários para conseguir uma paz, era sempre preferível a uma guerra, mesmo que o acordo fosse desfavorável a você. Mesmo que você fosse mais forte e tivesse que perder mais do que ganhar. A paz era preferível. E ele impõe isso aos seus seguidores, dizendo: vocês juraram fidelidade a mim como profeta de Deus. Então, acreditem nesse discernimento. E isso estabelece parecido com aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Quando Pedro diz: aquele seu discurso é duro demais, e as pessoas começam a deixar o Senhor, e o Senhor diz: para onde vocês vão? Não é? Porque as pessoas estão abandonando ele em virtude do seu discurso que desagrada. E aquele discurso pacífico de Maomé desagradou os seus aliados. Por quê? Porque eles queriam a força, eles queriam estabelecer o seu aspecto majoritário. E eles tiveram que se tornar verdadeiros peregrinos, aceitando esta tomada de posição defensiva. Muito bem. Isso acontece em 628, não é? Em 629, Maomé retorna junto com os seus seguidores para Meca e entra na cidade de modo triunfal
sem maiores baixas e estabelece ali então a governança daquela cidade. Mas antes disso, o que aconteceu? Não era um acordo de 10 anos de paz? Como é que tudo isso se refez? Se refez porque no meio desse caminho existiu uma jogada suja dos mecanos que começaram a corromper parte das tribos judaicas que viviam em Medina e nas proximidades, tribos que já tinham acordos com Maomé para uma traição. E nisso então há uma batalha, há uma luta, e os muçulmanos então, após derrotarem aquela sublevação, existe um elemento muito terrível que é um massacre de tribos judaicas, né? Existe uma tribo Horaizá que é eliminada pelas forças muçulmanas que caracterizam, né, aquilo como necessário, né, para a continuidade da própria comunidade muçulmana. Esse evento ele poderia ter então dado início a uma divisão, uma desconexão entre Islã e judaísmo, com o fim, não é, daquela ideia de uma unidade dos monoteístas. Mas Maomé tenta impor a mentalidade dos muçulmanos de que aqueles judeus eram indivíduos que particularmente cometeram uma traição, mas que aquela traição não era própria dos judeus, porque mesmo os árabes estavam lutando entre eles mesmos, existiam árabes muçulmanos e árabes anti-islâmicos, não é? Então, esse elemento não tornou os judeus inimigos do Islã, mas aqueles judeus em particular. E aqui é importante dizer, né, que até o ano de 624, os muçulmanos realizavam as suas orações voltadas para Jerusalém. É apenas em 624, após a Batalha de Badr, que os seus companheiros muçulmanos rogam a Maomé para que eles passem a orar em direção a Meca. Tal era a saudade daquelas pessoas para Meca, por Meca. E Jerusalém, a cultura de Jerusalém, a cultura do judaísmo, a cultura do cristianismo, era uma coisa distante dos árabes. Era uma coisa que eles sentiam aquilo meio artificial. E foi em 624 que Maomé, num arrobo, enquanto eles estavam se dirigindo para Jerusalém, né, o sentido de Jerusalém, ele pede para que todos mudem a posição e orem em direção a Meca. Aquilo reforçou muito o senso de conexão árabe daquela revelação, não é? E ficou daí por diante. É importante dizer que nos tempos de Maomé, os muçulmanos não realizavam 5 orações diárias, mas apenas 2, né? Ao amanhecer e ao anoitecer. E existiam muitas outras diferenças, né? Era um início, um primórdio. Então, em 629, os muçulmanos voltam gloriosamente para Meca, estabelecem ali, então, né, uma reformulação do Templo da Pedra Negra, né? Com muitas resistências são retiradas as 360 esfinges de ícones dos deuses tribais, não é? Não existe uma destruição dos templos das filhas de Alá, mas existe uma considerável diminuição, né, daquele elemento entre os árabes. Não é um desaparecimento absoluto, evidentemente que não. Mas existe então a ideia, né, o predomínio do Islã como elemento unificador daqueles árabes. E quando Maomé morre em 632, existe um forte senso de unidade dos árabes em torno de Meca, Maomé e do islamismo. Ou seja, aquele antigo sonho, né, dos árabes de terem uma maior unidade, de terem um parâmetro civilizacional superior que pudesse ser comparado a outras culturas, né, e um profeta e uma escritura, isso estava se desenhando e se consolidou, né, no tempo de vida de Maomé. Então isso é extraordinário quando nós podemos pensar nisso, né? Um curto período de tempo, né, da revelação de 610 até sua morte, 632, né? Nós temos aí 20 e poucos anos, né? Nós tivemos a consolidação de um movimento espiritual, civilizacional e de instituição de um Estado.
e de uma identidade comunitária. Muito bem. As pessoas dizem assim, né? O Islã, ele é contrário às mulheres, ele é muito brutal com as mulheres, ele é misógino. Preciso dizer que a religião de Maomé veio para elevar as mulheres naquele contexto. Maomé teve 12 mulheres. Teve 12 mulheres. Já disse aqui, os acordos, né? Tribais. Algo muito comum naquele contexto histórico, naquela ambientação. Mas o Islã traz elementos de respeito à condição das mulheres, direito a divórcio, direito à herança, não é? Que eram consideradas loucura naquele ambiente. Termina com o escabroso hábito, costume e aceitação do assassinato de crianças, do infanticídio, não é? Estabelece normativas para o apoio aos pobres e aos necessitados, estabelecendo a esmola, um percentual da riqueza, não é? Então, esses elementos são muito claros, né, dos primórdios do islamismo. Essa questão do véu, da burca, tudo isso não existia. É importante dizer, né? Maomé dormia sempre, ele dormia na casa basicamente das 4 esposas que viviam, né, em Medina. E ele, depois em Meca. E ele não tinha uma casa dele, né? E as pessoas iam até Maomé todos os dias, né? Para consultar, para conversar, para vê-lo. Pessoas de todos os tipos, sobretudo crianças. E Maomé então recebia isso na casa das suas esposas. E acontecia que existiam eventos um tanto quanto constrangedores, né, da questão, né, homem, mulher, vestimentas e intimidade do lar. E aí começa a surgir a ideia de separar os cômodos da casa, ou seja, fazer um cômodo separado para que as mulheres tivessem mais privacidade. E, no caso das esposas do profeta Maomé, elas começaram a ter contatos com a cultura bizantina, com a cultura palestina, com a cultura persa e perceberam que as mulheres dos grandes dignatários vestiam grandes panos, grandes coberturas, grandes véus e achavam aquilo bonito e achavam aquilo significativo de um senso de dignidade e passaram a ter elas esses costumes. Acontece que o Islã nasce numa proposta de igualitarismo e as outras mulheres passam a ver as mulheres dos profetas vestindo aqueles véus, vestindo aquelas roupas, aquelas proteções e querem ter também isso como um símbolo de status. Então, nasce uma moda. É importante dizer isso, que no início esses panos eram primeiro uma cultura bizantina, persa, palestina, de cristãos, de zoroastristas, de judeus, e que é inserido naquele contexto como um elemento do contato civilizacional, né? Da globalização. Muito diferente do que é hoje. Então não era um elemento da fé profunda, não é? Então isso é preciso dizer. Estou falando aqui do islamismo de Maomé, que é diferente do islamismo do Estado Islâmico. Completamente diferente. Então assim, voltando. Massacre dos judeus de Quraizá. Foi uma brutalidade, foi algo horrível. Você pode dizer assim, como é que um homem religioso, como é que um homem de Deus pode permitir isso? Novamente aqui, irmãos queridos. Conectem a imagem de Maomé não com o Senhor Jesus, não com Buda. Conectem a imagem de Maomé com Salomão, com Davi, não é? Com personagens do Antigo Testamento, com Isaías. Conectem a imagem de Maomé com os profetas do Antigo Testamento e você vai ver que reis, guerreiros realizavam esse tipo de coisa. O que não é luminoso e maravilhoso porque o contexto é outro, porque a missão é outra. É importante dizer também e reforçar aqui o que já foi dito na primeira parte desse vídeo. Maomé e o islamismo nascem em uma cultura tribal. Em uma cultura onde não existia um padrão superior, uma regra de ouro, faz ao teu próximo aquilo que convém fazer a você. Não. Existia o conceito do olho por olho, dente por dente. Existia o contexto da sobrevivência. Diferente dos dias do Senhor Jesus, que existia um Estado romano, existia uma cultura judaica.
O Senhor Jesus foca, centra tudo no aspecto interior, espiritual, que eu percebo com elementos evidentemente não dualistas, porque a sua mensagem é efetivamente religiosa. A mensagem de Maomé não é civilizacional. Ela é uma mensagem que é voltada para a construção de um ethos que não existia. Então, não é possível fazer essa conciliação, essa correlação. Se você comparar Davi com Maomé, se você tem boa vontade com o rei Davi e o entende como um homem em seu tempo, com falhas e virtudes, e com grandezas e com pequenezas, você pode muito bem compreender a importância de Maomé. Considerando aqui que a Constituição de Medina é um documento extraordinário da história da humanidade que estabelece ali parâmetros tão modernos: liberdade de crença, defesa dos mais fracos, necessidade de justiça social, defesa das mulheres. É importante dizer, né, que a relação de Maomé com os cristãos sempre foi muito positiva. Existe inclusive um édito, um tratado de Maomé, que é um documento histórico, a qual ele estabelece para a progressão do Islã, dos muçulmanos, para a Palestina, a eterna proteção dos monges sinaítas, caracterizando que, em virtude do seu contato com esses monges, eles eram, por necessidade, protegidos dos muçulmanos. E isso garantia suas possessões, as suas crenças e costumes. Entendamos, Maomé morre como alguém que edificou um senso de unidade dos árabes e uma possibilidade dos árabes se verem como um povo dotado de uma religião do Deus único. Demoram 100 anos para que, após Maomé, os muçulmanos comecem a compreender um caráter expansionista da fé islâmica. E demora mesmo. Mesmo quando em 711 os muçulmanos chegam até a Europa Ocidental e vão estabelecer ali durante quase 500 anos uma governança na Península Ibérica, o conceito era de que o Islã era sobretudo uma fé dos árabes. Até mesmo as conversões eram proibidas. Isso muda com o tempo depois, quando o Islã se torna uma religião mundial, né? Hoje a maioria dos muçulmanos não é árabe, né? Temos muitos turcos, né? Persas, enfim, indonésios, né? Paquistaneses, indianos, né? O Islã não é mais uma religião dos árabes. Os árabes são inclusive elemento mais minoritário. Mas no primórdio, no Islã de Maomé, era a religião deste povo. Era o veículo de um povo para a compreensão da fé monoteísta. E quando é estabelecido contato com outros povos, esta ideia de reconhecer outros povos do livro é muito próprio do Islã de Maomé. É muito próprio desse nexo, desse conceito, dessa perspectiva. Então, quando pensamos em coisas assim, não é? O estereótipo que fazemos hoje do islamismo, né? Das arbitrariedades, né? Da violência, isso deve ser compreendido como algo alheio a Maomé, alheio ao islamismo no seu fundamento, assim como você não pode, honestamente, conciliar o evangelho com os padres pedófilos, com os pastores picaretas, não é? Com esses abusos de políticos usando o nome de Deus para realizar barbaridades, né? Com as cruzadas, com as inquisições. Vamos lembrar, né? É em 1200 e pouco que surge a primeira Inquisição na França. Sabe qual foi o motivo do rei Luís de França, São Luís de França, para realizar a sua Inquisição em 1200 e alguma coisa? Queimar o Talmud, porque considerava o Talmud agressivo à pessoa do Senhor Jesus. Quando então se estabelece, a partir de 711, a pedido, a acordo de reinos visigodos, a chegada dos muçulmanos, dos omíadas à Europa,
Existem festejos de liberdade dos judeus que se viam oprimidos por cristãos ali. A Andaluzia, né? A Península Ibérica, né? Sob dominação muçulmana de 711 até, né? 5 séculos depois. Depois, né? O que nós vamos ter ali com a reconquista é a expulsão dos muçulmanos e dos judeus, que viviam, né? Muçulmanos, cristãos e judeus em unidade, com templos, com arte, com cânticos e com liberdade religiosa. Então, é preciso que tenhamos isso em mente, né? Maomé morreu no colo de da sua esposa favorita, depois de Khadija, Aisha, né? Em 632, né? No domínio completo daquela situação. Fala-se também, né? Maomé casou com crianças, né? Aisha se casou com Maomé quando tinha 9 anos. Ok, no papel, mas só foi consumado o casamento quando ela já estava na puberdade. Algo que não deve nos escandalizar. Muito provavelmente a Virgem Maria se casou com José, sendo uma menina muito jovenzinha. Né? Vamos ter isso em mente. Contexto. Vamos ser claros. O Islã trouxe benefícios às mulheres, às crianças e às minorias religiosas. Este é o seu início, esse é o seu primórdio. Essa é a verdadeira figura de Maomé, que merece respeito. Não é? Independentemente de se você acredita na revelação, o ponto aqui é considerado personagem histórico e ele é muito mais positivo do que negativo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo e esclarecedor. Não é? Tragam seus comentários. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.